Oi pessoal, eu sou a Mônica Cristiane e hoje o vídeo é sobre construção. Construção de uma caixinha de cerâmica com placas de argila. Vamos fazer a caixinha nesse formato, nessas dimensões, ok? A diferença é que nós vamos primeiro texturizar a argila, essa placa de argila, para poder fazer a caixa, tá? Então nós vamos utilizar construção e decoração em um só vídeo. Que tal? Vamos começar? Então, pessoal, eu trouxe aqui o material, tá? Nós vamos começar a fazer a nossa caixinha. Eu já trouxe a plaquinha de argila pronta para otimizar nosso tempo, mas lembrando que para a gente poder fazer uma placa, precisamos primeiro amassar a argila, depois abrimos a placa. Se você ainda não sabe como fazer esse processo de amassar a argila e de abrir a placa, aqui no nosso canal tem o vídeo como amassar a argila e o vídeo como abrir a placa de argila, o passo a passo. Então, dá uma olhadinha, eu vou deixar aqui embaixo na descrição, tá? Também o link para você acessar. E para acelerar nosso processo aqui, eu já trouxe as placas prontas. O que é importante você observar na sua placa antes de começar a construção da sua peça? Como que ela tá, o ponto que ela tá, se ela tá muito úmida, se ela tá muito seca, com que essa placa consiga se manter em pé, tá? Então assim, ó, o teste melhor que você faz é pegar a plaquinha, você abre ela, dá um tempo, deixa ela secando um pouquinho e vai observando. No momento que você colocar ela assim e ela ficar, esse é o momento legal, ele é ideal para você começar a fazer a sua peça, tá bom? Então assim, ó, nós vamos primeiro texturizar essa placa de argila. Por que primeiro nós vamos texturizar para depois recortar? Porque nós vamos usar um rolinho. Inclusive, esse rolo, eu abri a placa, a largura, recortei ela um pouquinho menor do que o rolo, para na hora que a gente passar esse rolo aqui, sobrar espaço aqui para a gente colocar as réguas de delimitação para ter certeza da altura que vai ficar a nossa placa. Ou seja, se eu não coloco essas réguas, o que acontece? Eu vou forçar aqui, porque eu quero colocar a textura na peça com rolo, e eu posso deixar essas paredes aqui, ó, mais finas do que o meio da placa. Por isso eu deixei desta forma, neste tamanho, porque eu consigo passar o rolo e não deformar, tá? Além disso, se a gente corta primeiro, usa os moldes e corta primeiro as placas, as paredes, né? A base e a tampinha da caixinha, o que acontece? Quando a gente for passar o rolo para texturizar, nós vamos deformar essas paredes, essa base e essa tampa. Então é importante utilizarmos primeiro, fazer a textura primeiro para depois a gente recortar, tá bom? Então vamos lá. Eu tô aqui com as guias, certo? E eu vou passar o rolo. Você tem que sentir o ponto que tá a sua argila para você perceber o quanto você tem que pressionar o rolo. Se você passa de uma vez só, fica melhor, porque não fica um desenho para encontrar com outro, fica mais difícil de você conseguir. Então, vamos tentar de uma vez só, tá bom? Eu vou olhando e vou vendo a necessidade que eu tenho de fazer força se tá saindo a impressão, ó. Eu vou olhando, tá? E continuo. Olha como vai crescendo, como vai saindo da tábua a argila, como ela vai descendo. E como é importante as guias para que eu não faça força e saia da mesma espessura essa placa. Ok? Aqui eu já saí um pouquinho, aí ela desceu um pouquinho, tá vendo? E aqui nós temos a nossa placa texturizada. Então nós vamos fazer da mesma forma, vejam como ela saiu da base, tá vendo? Vamos fazer da mesma forma com a outra placa.
colocamos as guias e passamos o rolo novamente. Colocando força para a textura ficar na peça, observando se está saindo a textura direitinho. Lembrando de passar o rolo por cima da guia, tá? Se sair, vai deixar uma parte mais grossa e outra mais fina. Como aqui, ó. Aqui já saiu da placa, tá? Então, eu forçando aqui, ó. Eu saí daqui e ela já fica mais fina que a de cá. E também força aqui no encontro. Então, não é o ideal, né? Mas vamos lá, vamos ver com a plaquinha. Vamos utilizar os moldes agora. Então, o que é o passo importante agora? Vamos pegar os moldes, tá? Nesse caso aqui, eu utilizei o molde de acetato. Mas você pode fazer o molde também com papel. Até papel ofício você pode fazer. Se você consegue um papel mais durinho, uma cartolina, um papel mais resistente, ele dura mais, porque o papel, quando você coloca, ele acaba molhando quando você risca a primeira vez. Aí você vai usar a segunda vez, o papel já está molhado. Então é bom um papel mais resistente, tá? Aí aqui eu marquei o tamanho, 12 centímetros por 10, 10 centímetros por 8 e 12 centímetros por 8. Eu tirei a caixinha aqui, mas é assim, ó. Essa parte aqui de 10 centímetros por 12, nós vamos utilizá-la para fazer a base e para fazer a tampa do mesmo tamanho. Então, nós vamos precisar de 2 placas de argila desse tamanho. Essa aqui de 10 por 8, nós vamos utilizar para fazer uma parede. Como nós vamos ter as 2 paredes desse tamanho, nós também vamos cortar 2 plaquinhas desse tamanho. E essa daqui de 12 por 8 centímetros para fazer a outra parede, tá? Então, também são 2 plaquinhas. Ou seja, são 3 moldes e 2 placas de cada molde. Vamos começar aqui pela base. Os meus moldes estão assim, ó, nessa curvatura, porque o acetato estava enroladinho, sabe? Mas se vocês forem fazer com acetato, lembra de não enrolar, tá? Aí eu vou colocar aqui. Qual é o cuidado que você tem que ter? Você tem que lembrar que você já tem uma textura aqui na peça. Então, você não vai forçar a sua mão, o acetato, o seu molde aqui em cima, seja de papel, seja com que material você utilizar. Então, você risca. Estou procurando a reguinha, se eu trouxe a régua. Eu acho que eu não trouxe a régua. Mas vamos lá. Você risca aqui. Não pressiona a sua mão em cima, tá? Do molde, para não estragar a sua textura. Marquei uma. Duas. As 2 peças que são a base e a tampa, ok? Não esqueçam, pessoal, não pressiona para não estragar a textura da sua peça. Aí agora eu vou marcar uma parede lateral. Aqui tá praticamente do tamanho certinho, ó.
e a outra parede lateral. Então, aqui nós já temos a base, a tampa e duas paredes laterais da caixa. E agora a última. Vou colar aqui no corte da primeira placa. Assim a gente já utiliza o máximo que pode de argila, tá? E vamos marcar aqui a última parede. Sempre lembrando de não pressionar o molde para não deformar a sua textura. Vocês me dão um minutinho que eu já volto. Eu vou pegar a régua para a gente fazer os recortes, ok? Então, pessoal, trouxe aqui a régua. E agora nós vamos fazer os cortes, tá? Então, vocês prestam bastante atenção, o risco onde fez e faz o corte. Eu vou utilizar essa ferramenta de corte aqui, tá? Mas vocês podem utilizar uma faca que você tem em casa se você não tiver a ferramenta. O corte tem que ser assim, ó, com a ferramenta reta, para você não afinar a placa, tá? E lembra também que você não deve fazer pressão na régua para não danificar a textura. Isso é muito importante. A diferença da gente fazer uma caixinha com placas e decorar depois, ela fica mais fácil porque você consegue fazer um acabamento com tranquilidade, sem se preocupar com a textura, com a decoração. Até a parte de depois que seca, quando você vai fazer o acabamento, é muito mais simples, né? Mas quando você tem aqui uma peça, uma placa que você já tem a textura, então você tem que ter muito cuidado para não danificar a textura. Inclusive na hora que nós formos fazer a colagem, né? A costura dessas placas uma na outra, vocês vão observar como vamos ter que ter cuidado para não deformar essa textura, tá bom? Então, cortei aqui uma placa, deixa eu puxar ela um pouquinho para ajudar. Ela grudou um pouquinho porque eu passei o rolo, né? Então, forçou bastante aqui. Aderiu mais ainda a madeirinha. E agora eu vou recortar essa outra placa. Vocês tenham bastante atenção para fazer o recorte na marcação certa, para não ficar as placas em tamanhos diferentes e isso dificultar na hora que você for fazer a colagem, tá? Para não ficar uma parte mais alta e outra mais baixa. Então, posiciona a régua ali e faz exatamente da forma como tem que ser. Bom, então você já tem uma ideia aqui, eu vou recortar todas as plaquinhas agora. Bom, pessoal, já temos aqui todas as nossas plaquinhas cortadas, né? A base e as 4 paredes laterais. Essa argila aqui, a gente coloca em um saquinho para manter a umidade, para reaproveitar, tá bom? Agora, daqui em diante, nós vamos cortar essas plaquinhas. Eu vou usar aqui essa ferramenta, que é uma ferramenta de corte que você consegue na casa de materiais cerâmicos, mas você pode utilizar também uma faca. O que é importante aqui? O ângulo, tá?
Você pensa que a base da sua caixa você vai utilizar e você vai precisar cortar os 4 lados, porque você vai colar 4 placas, tá bom? Então você corta os 4 lados da base da caixa, mas as laterais você não precisa cortar 4, você vai cortar 3, porque uma vai ficar, que vai ser a borda da sua caixinha. Então você vira com cuidado para não deformar, como sempre, a sua textura. E você vai utilizar a ferramenta. Deixa eu tirar essa daqui da frente para vocês visualizarem melhor. Vocês vão utilizar a ferramenta na posição assim, ó, vertical, tá? Se você usar e dobrar e mudar ela de posição, o corte vai ficar diferenciado. Aqui, ó, o que eu faço? Eu cortei até aqui e daqui eu vou daqui para lá para não quebrar essa pontinha, porque dependendo de como tá a sua placa, você pode acabar quebrando a ponta. Então, eu faço o corte. E fica assim, ó. Tá? Com esse ângulo. Vou virando e vou recortando sempre com a ferramenta posicionada bem vertical, tá? Aqui eu corto aqui e corto pra cá pra poder... Você sente, tá? Sente como é que tá a argila. Se você vê que vai quebrar a pontinha, você para no meio do caminho e faz ao contrário. Ou você também pode utilizar a pontinha do seu dedo para segurar essa ponta, tá? Então, aqui na base, na lateral, nós vamos cortar só onde a gente pega na base e as paredes laterais, tá? Tô segurando aqui com o dedinho aqui, ó, esse meu dedo, o polegar, para não quebrar, tá? Então, eu corto os 3 lados, daqui pra lá, e deixo essa parte de cima, que vai ficar pra cima, sem cortar, porque nós não vamos costurar essa parte, tá bom? E assim eu vou fazer em todas as placas. Só não vou fazer também na placa da tampa, tá? Nós não vamos precisar. Só nas 4 placas, que são as paredes, que nós vamos fazer só 3 cortes. Então, aqui temos 4 placas recortadas, o recorte na diagonal, para poder fazer as costuras, a da base, os 4 lados, e a tampa sem recortar. Eu vou juntar o material aqui, que eu não vou mais utilizar, e trazer o restante do material que eu vou utilizar. Aguarda um pouquinho, por favor, que eu já volto. Bom, pessoal, agora eu trouxe aqui, né, coloquei um torninho de mesa para facilitar a nossa produção da nossa peça. E coloquei mais alguns materiais que eu vou apresentando conforme vai acontecendo. Então, nós temos aqui a base. O passo agora é costurar as placas em cada base. Vou centralizar aqui para ficar mais fácil. E vamos costurar. Vamos utilizar aqui, eu tenho essa ferramentazinha que é para fazer ranhuras, mas vocês podem utilizar serrinha, garfo, tá? Que você tem em casa, uma escovinha de dente velha que você não usa. Inclusive aqui no meu canal tem várias alternativas de ferramentas que você tem em casa, dicas. Tem também como você fazer as suas próprias ferramentas. Então, se você, né, ainda não tem suas ferramentas, dá uma acessada que vai ser legal você
aprender como utilizar as ferramentas que você tem em casa. Então, nós vamos fazer as ranhuras. Essas ranhuras são importantes para colar as peças, para unir as peças. É o que vai ajudar realmente que a colagem seja bem feita, tá? Então, nós vamos fazer ranhuras. Eu vou fazer em todas elas primeiro, tá? Eu já vou deixar todas as ranhuras feitas das plaquinhas. Bom, agora que nós temos todas as ranhuras feitas, nós vamos agora passar a barbotina e começar a fazer a montagem da caixa, tá? A barbotina, o que é a barbotina? É a argila em estado líquido, tá? Então, é muito importante, na verdade, você utilizar a barbotina da mesma argila que você está fazendo a sua peça. Porque além da cor, de ficar a mesma cor, né? Tem também a questão da contração dessa argila quando ela vai para o forno. O quanto tem de água, o quanto retrai. Então, é importante você estar utilizando aí a sua barbotina feita com a mesma argila que você está fazendo a peça, tá? E ela tem que estar nessa consistência assim, ó, como se fosse um iogurte. Vou mostrar aqui na câmera de cima, ó, tá? Bem grossinho, tá? Não chega nem a pingar. Se você não tem barbotina, dependendo da situação que tá a sua argila, já há quem use água. Passa água com pincel, mas vai passando bastante, até você ver que essa lateral onde você fez as ranhuras está esbranquiçado, tá? Eu prefiro usar assim a barbotina. Uma outra dica também que eu vou dar para vocês, eu vou pegar aqui um pouquinho de argila, tá, pessoal? Que eu acho isso assim uma dica bem bacana. Quando você vai fazer uma peça e você não tem a barbotina pronta, tá ali com pressa e esqueceu de fazer a barbotina daquela argila, uma forma bem legal de você fazer é pegar um pouquinho de argila, ó, amassar, amassa bem, faz uma bolinha, faz um buraquinho no meio dessa bolinha, adiciona um pouquinho de água. Olha que bacana, hein? Adicionou a água ali dentro da bolinha. Deixa eu mostrar aqui na câmera, ó. Adicionou a água. E você pega o pincel, tá? Deixa eu tirar aqui a barbotina desse pincel que tá aqui. E, ó, você começa a mexer. Você começa a mexer aqui, você dá uma mexidinha, vai mexendo. É óbvio que não vai ficar igual a barbotina que você já tem pronta, aquele estado mais, né, tipo iogurte, mais consistente. Mas você já consegue aqui, você improvisar uma barbotina, tá? Só deixa um pouquinho aí, enquanto você tá fazendo a peça, esse processo que eu fiz aqui agora, você faz no começo e ainda vai estar melhor ainda para você utilizar. Aqui você já pode utilizar, já tá no ponto legal, tá? Essa é uma dica que eu queria dar para vocês. Bom, então vamos lá. Vamos passar essa barbotina aonde a gente fez as ranhuras, tá? A barbotina, ela ajuda, é como se fosse realmente uma cola, né? Para colar as paredes, para a gente ter certeza que ela tá bem colada, tá? Então, a gente passa também nas paredes laterais, também onde foi feita as ranhuras, e vamos posicionar essa placa aqui na nossa base e fazer a junção, apoiando sua mão pelo lado de fora, pressionando. Um detalhe importante, nós temos aqui uma placa texturizada, então é importante que você faça essa pressão, faz no local que mais precisa, para não tirar aqui, ó, essa textura. Então você faz a pressão
nesse local aqui, que é onde você precisa colar a sua peça, tá? E aí você vem aqui, pega uma outra placa, passa argila, passa a barbotina, desculpa, e posiciona. Vou posicionar aqui, mas eu viro para vocês visualizarem aí melhor. Aqui e une ela. Aqui você vai se preocupar em pressionar embaixo na base, para fazer a colagem bem feita, tá? E você vai se preocupar também em colar na outra parede. Então, passa o dedo aqui, ó. Tem certeza que você tá juntando e colando essa parte também, tá? Observe que eu tô passando o dedo só aqui embaixo, para não tirar a nossa textura. Uma vez que a gente posicionou, o que nós vamos fazer agora? Colocar aqui, vou pegar uma outra ferramenta para mostrar para vocês, tá? Vocês vão puxar a argila, deixa eu virar aqui, dessa placa de cima para baixo. Vocês vão fazer esse movimento aqui, ó, puxando um pouquinho da argila de cima para baixo. Isso vai fazer com que essa parede lateral realmente fique fixada na sua base, fazendo assim uma costura correta, tá? Eu vou virar um pouquinho porque eu não consigo ver assim, mas eu vou mostrar para vocês. Você faz nas duas laterais, nas duas paredes, puxando de cima para baixo, e faz nessa aqui também, ó, uma com a outra, tá? Você segura nessa daqui e puxa dessa pra de lá, para onde você tá segurando. Vou tentar posicionar assim para vocês verem, tá? Ó. Essa é a forma de você costurar, tá? Vou tentar mostrar aqui na câmera de cima para visualizar melhor. Ó, eu uni as 3 plaquinhas. E agora, o outro passo para terminar a nossa costura, para ter certeza que essa caixinha, essas paredes estão bem, tá? Nós vamos fazer aqui. Vou mostrar para vocês. Eu tirei um pouquinho da argila e nós vamos fazer um rolinho, tá? Fazer o rolo para a gente poder terminar essa costura. Aqui é claro que eu peguei muita argila, né? E não precisa ser grosso. Vamos fazer, vou demonstrar aqui para vocês o rolinho, o tanto que é necessário. Eu não sei se vocês estão conseguindo observar daí, tá? Ó, com o rolinho, deixa eu virar assim para vocês verem bem, tá? Nós vamos posicionar esse rolinho aqui, ainda tá grosso, tá, pessoal? Vou afinar um pouquinho mais. Agora tá bom. Ó, vamos colocar aqui e pressionar, tá? Pressionou, colocou entre a base e a placa. Vamos colocar aqui também nessa outra placa, para fixar também essa parede. Ó, coloquei entre a base e a placa, tá vendo?
E vamos fazer mais uma para colocar entre as duas paredes. Aqui, ó. Certo? Vou pegar aqui a ferramenta. Bom sempre ter um pouquinho de água por perto, tá? Uma buchinha. Eu gosto de utilizar um paninho assim, ó, porque vamos umedecendo a nossa mão, que conforme a gente vai utilizando, vai secando a mão e vai secando a argila. Ó, e eu faço isso, tá? Eu vou puxando um pouco dessa argila para baixo e depois um pouco para cima. Para ter certeza de que as paredes estão bem coladas. E que depois, quando a peça estiver secando, né, durante a secagem ou durante a queima, eu não tenha surpresa, tá? Vou virar aqui um pouquinho para facilitar, mas eu já mostro. Eu não tenho a surpresa de rachar ou de soltar uma parte. Então, a costura da peça, pessoal, é muito importante. Aqui, ó. Essa aqui eu vou pressionar, segurando as duas partes de trás, laterais, com o dedo, né, para dar suporte. Observe que eu tô com a mão atrás segurando. E vou fazer a mesma coisa, tá? Para um lado e para o outro. Aqui eu não tô tendo uma visão direito por causa da posição da peça, mas nós vamos fazer o acabamento depois. Aqui eu vou continuar. Eu vou fazer esse mesmo processo com as outras duas partes, tá? Lembrando que fazemos as ranhuras, passamos a barbotina, pressionamos e colocamos a mão bem posicionada, né, para que sustente essa placa e ela não entorte, tá? Depois unimos, puxamos a argila de uma para outra, unimos com uma cobrinha dessa, tá? Um rolinho, unimos e fazemos esse processo em todas as laterais para ter certeza de que a nossa peça está bem costurada, bem colada. Vamos lá. Notem que aqui já fica mais difícil quando eu coloco a última parede, porque a caixinha já fica mais fechada, né? Então é mais difícil colar. Quanto mais profundo, mais difícil. Aí o que você pode fazer? Você pode pegar um pincel, ó, dá uma molhadinha, tira o excesso de água e você consegue também ajudar assim, ó, quando você não tem... quando a profundidade não permite que suas mãos alcancem lá no fundo da peça para você poder fazer a união, tá? Então, além de ajudar a fazer a colagem da sua peça, você também consegue dar um acabamento, porque essa argila ela ainda está úmida, então você consegue passar o pincel e fazer um acabamento melhor lá dentro na sua peça. Até porque a parte de dentro é a parte mais difícil da gente fazer acabamento depois. O ideal é que a gente faça o acabamento logo, né? Aqui faltou uma cobrinha.
um pedacinho para fazer a colagem. Vou terminar de fazer essa colagem aqui. Então, onde a ferramenta alcança, você utiliza. Se não alcançar mais, você consegue dar o acabamento com o pincel, tá? E colar também com o pincel. O ideal é o dedo, porque você consegue ter a noção da força que você está fazendo, quanto você está comprimindo uma placa com a outra. Então, é muito importante. Mas não impede que você alise dentro. Percebam, gente, que eu estou molhando o pincel, mas depois eu estou passando no paninho para tirar o excesso, tá? Porque colocar muita água na peça não é legal. A gente tem que usar o mínimo de quantidade possível quando estiver fazendo a peça de cerâmica. Porque quanto mais molhada ela tiver, mais frágil ela fica, mais vai demorar o processo de secagem. Então, vamos tirando aqui esse excesso. Vamos alisando as paredes e dando o melhor acabamento também na parte de dentro. Nenhuma ferramenta vai dar um acabamento assim como o pincel. O que a gente pode ter, quando a gente não tem essa textura, é pegar a caixa de uma forma melhor, manusear ela livremente, e aí a gente consegue umas ferramentas mais adequadas para poder limpar dentro da caixa, dar o acabamento dentro da caixa. Mas como a gente tem que manter ela mais quietinha, para não mexer na textura dela, então essa aqui é uma boa saída, tá bom? Ó. E aí nós temos aqui a nossa caixinha já feita, tá? Vou lavar minha mão aqui nessa aguinha, usar o paninho para tirar o excesso de argila. Aqui você observa, você faz um acabamento assim, ó, espreme a buchinha, passa a bucha em toda a borda para deixar ela o mais reto possível, que a gente não vai poder trabalhar muito com ela pelo lado de fora. Então a gente vai tentando dar o acabamento melhor possível aqui. Ok? Aí, antes de você partir para a tampa, dá uma conferida nas paredes, ver se elas estão certas. Aqui, nessas partes aqui, ó, do lado de fora, nós não vamos fazer a costura porque a gente vai danificar a textura. Vou mostrar aqui, ó, tá vendo? Essa junção. Então, o que que a gente pode fazer aqui? Umedecer o dedo e passar só para dar o acabamento e ter certeza de que tá unindo, mais uma vez costurando essas duas placas. A mesma forma aqui, certo? E assim nos quatro lados. Aproveita agora que a argila tá ainda, né, num ponto que você consegue movimentar um pouco, sem danificar a placa, a peça. Esse é o momento. Aqui, ó, eu passo a ferramenta e como eu botei cobrinha aqui, sobrou um pouquinho, né? Nessa parte aqui sobrou um pouquinho de argila. E aqui, deixa eu mostrar na câmera da frente, ó. Eu vejo que ela tá um pouquinho mais alta do que as laterais. Então, é esse o momento em que eu posso pegar uma ferramenta de corte
e deixar tudo na mesma altura, tá? Esse é o momento mais fácil, né? E é o ideal também porque nós vamos colocar a tampa. Então, ó, ficou melhor acompanhando. Quando nós pressionamos essas placas para poder fazer o recorte, às vezes a gente, sem perceber, desvia um pouquinho a régua do lugar, né? Ou a própria ferramenta que vai cortar e acaba que fica uma diferençazinha. Ou mesmo até na hora que a gente está montando. Então, no final você dá uma verificada em tudo, alinha tudo e vamos agora partir para a tampa, tá? Então vamos deixar nossa caixinha aqui e vamos partir para a tampa. A tampa, né? A textura tá aqui, nós vamos fazer a parte de dentro da tampa, vai ficar desse lado. O que que nós vamos fazer aqui? Nós vamos colocar uns suportezinhos por dentro para a tampa não ficar, para segurar a tampa dentro da caixa, tá? Então, essa borda aqui tem meio milímetro. Deixa eu mostrar aqui na câmera de cima. Meio centímetro, desculpa. Nós vamos dar uma diferença aqui também de meio centímetro, tá? Para poder ela encaixar aqui. Se ficar um pouco maior, apertado, a gente consegue depois desbastar e tirar um pouco da argila para poder encaixar, tá? Então, vamos pegar mais um pouco de argila. E vamos fazer aqui um rolinho de novo para poder fazer esse suporte. Aliso aqui. Veja bem, pessoal. Eu gosto de fazer essa parte de dentro quadradinha que facilita, tá bom? Então, ó, nós podemos utilizar aqui as guias para fazer essas peças quadradinhas, tá? Só um minutinho que eu vou pegar o rolo e já volto pra gente continuar, ok? Então, eu peguei o rolinho, tá? E coloquei aqui as guias. Nós vamos passar esse rolo em cima dessa guia, em cima do rolinho que eu fiz com a guia, né? Para poder ficar, ela enrolou aqui, que a argila tá um pouquinho mole, certo? E eu vou utilizar essa reguinha aqui também, essa guia, para poder fazer um recorte mais certinho nessa base que eu quero fazer, tá? Então, eu corto de um lado, corto do outro, que aí eu consigo a mesma altura com as guias, a mesma espessura, e aqui eu consigo também a mesma largura e consigo uma pecinha uniforme para poder a gente colocar aqui, tá? Vamos ver se vai dar. O que a gente vai fazer de novo? Nós vamos... Deixa eu pegar outra ferramentinha, que é a ferramenta de ranhuras. Nós vamos dar aqui o meio centímetro em cada lado. Vamos marcar. Deixa eu marcar com essa que é melhor. Meio centímetro. Meio centímetro. Meio e meio.
falando besteira, viu, pessoal? Não é meio não, é 1 centímetro, tá? Mas o importante é que a distância daqui para onde você vai colocar o suporte seja da mesma espessura da placa que você fez a sua peça, tá? Então aqui, ó, eu vou fazer toda a ranhura dentro desse perímetro que a gente demarcou antes, né? Ó. Vou delimitar aqui a área onde eu vou fazer, onde eu vou colocar os suportes, para a tampa não ficar correndo. Aí agora, eu vou demonstrar para vocês aquela barbotina que eu fiz, lembra? Olha como ela tá, já bem grossinha. Nós podemos utilizar ela agora, viu? Então, pegamos também aqui, ó, eu vou posicionar aqui para ver exatamente se vai dar. Recortar. Vou segurar aqui para ela não cair. Fazendo vídeo assim. Fazer uma peça fazendo vídeo é diferente da gente fazendo à vontade, né? Temos lá as nossas dificuldades aqui. Aí eu vou colocar aqui também. Vamos fazer a medição e ver se tá faltando algum pedaço. Acho que vai faltar, tá, pessoal? Ó. Aqui. E vai faltar um pedacinho. Nada disso. Deu que eu ainda vou cortar um pedacinho aqui ainda, para poder encaixar melhor. Então é isso que nós vamos fazer. O que nós vamos fazer agora? Colar. Colar bem coladinho, para não soltar, tá? O mesmo processo. Vamos usar a barbotina, agora aquela que eu mostrei para vocês. Viu como já tá mais assim, mais consistente, já não é só água. E é rápido. Vamos fazer a ranhura em cada pecinha dessa, tá? Para poder fazer a união. Inclusive, vamos passar a barbotina também aqui. Em todas elas. Pressionamos, mas não muito, porque temos que lembrar que nós estamos com a textura aí nessa tampa, para não danificar a costura. Eu coloquei a régua aqui para poder ajudar a alinhar, tá? Do outro lado, a mesma coisa. Ok. A régua também, para ajudar a alinhar. Faz uma pressãozinha também, para colar. Sempre pressionando. E pressionando. Aí o que nós vamos fazer agora? Molhe um pouquinho da sua ferramenta e faz isso aqui, ó, que nós fizemos nas plaquinhas, nas laterais da caixinha. Pressionar para fazer a união, para ter certeza que estamos colando bem esses suportes na placa, na tampa, tá? Então, tudo igual. Essa é a forma que eu faço as minhas costuras nas minhas peças de cerâmica. E acredito que é a melhor forma, tá? Agora, claro que tem quem faça diferente, né? Essa é a forma que eu faço e com certeza as minhas peças ficam bem costuradas e eu não tenho problema de soltar nenhuma parte, tá? Nem durante a secagem, nem durante a queima, ok?
Então, vou pegar essa argila aqui, vou fazer mais uma vez. E nós vamos colocar agora na parte de dentro só para dar o acabamento, tá? Para segurar e depois dar o acabamento. Vou fazer um pouquinho maior e mais fina. Ó. Afinar mais um pouquinho. Não sei se vocês estão conseguindo visualizar daí, tá? Mas daqui a pouco eu mostro como fica o resultado. Você vai colocando, vai pressionando, que é pra a costura ficar realmente correta, 100%. Aqui não descola mesmo. Leva um tempinho, né? Requer um pouquinho de paciência, como sempre na cerâmica. Mas você tem que pensar que aqui é onde você está construindo a sua peça. É a estrutura também, né? É a parte importante. Então, dedica um tempinho, faz com carinho e tudo dá certo. Aí agora, de novo, ó, a ferramenta, certo? E aí nós sabemos que essas partes aqui, esses suportes estão bem grudados. Mais uma vez eu vou utilizar o pincel, tá? Para poder fazer aqui, alisar aqui dentro, para ficar mais bem acabado. É claro que aqui, gente, eu tô fazendo um vídeo, né? E isso, um processo desse, ele leva muito tempo pra gente fazer a peça mais bem acabada, mais detalhada, que é a forma como eu gosto realmente de fazer, como eu faço, tá? Então, em casa você, na sua tranquilidade, vai poder fazer a sua peça, e aí a argila tem o tempo dela. Então, quando a gente faz uma peça de cerâmica, nós temos que deixar ela secar um pouco, ficar observando, para chegar o momento da gente fazer o acabamento, né? E é assim que tem que ser, e essa é a forma correta de fazer uma peça de cerâmica. Como aqui é um vídeo e nós temos um tempo para esse vídeo, né? Então eu vou fazendo dessa forma, mas eu vou tentando demonstrar para vocês o melhor possível de como que é o passo a passo, tá? O que vai ficar faltando aqui é um acabamento melhor, né? Observe que eu sempre coloco o dedo para apoiar, para poder sustentar essa paredezinha, por mais pequena que ela seja, né? Mas é uma parede também, tá? Com certeza aqui não tem nenhuma água, espremi bem a bucha. Nós passamos aqui para alisar essas paredes, certo? E aí nós vamos encaixar essa tampa e ver como é que fica. Se ela não ficar legal, nós podemos desbastar e encaixar, tá? Eu vou girar assim, vou tirar e vamos colocar. Aí, ó, como ela tá molinha, a argila, nós vamos... Você vê que ela encaixou, né? Mas ela aqui tem um pouquinho de sobra aqui de um lado. Então, nós vamos ajeitando com o dedo. Se não tivesse textura, depois a gente poderia usar uma serrinha, uma ferramenta, desbastar nas laterais, tá? E aí a gente não ia estragar a textura, porque não ia ter textura, a decoração veio depois. Mas nesse caso aqui, nós temos que pensar que a gente tem uma textura, então a gente tem que ter cuidado para não estragar, né? Aí, ó, quando eu botei a peça aqui,
observem que ela tá um pouco assim, afundando um pouco, né? Aí um macete que você pode fazer é utilizar alguma coisa dentro para suportar essa placa, para ela não empenar, tá? Isso é muito importante. Então eu vou tirar aqui, porque a gente ainda falta colocar o puxadorzinho, tá? E nós vamos fazer o puxador. Eu vou pegar o material do puxador e já volto para a gente fazer essa parte final, ok? Eu já volto. Então, agora nós vamos colocar nosso suportezinho na tampinha da caixinha, tá? Eu coloquei aqui a argila para ficar mais fácil para retirar. Vou retirar aqui. E nós vamos fazer amassa bem essa argila, tá? E vamos fazer aqui um lugar para a gente poder pegar a tampinha. Vou dar uma amassada aqui. Vou usar essa espátula para alisar bem. Uma esponjinha umedecida. E aí, ó, eu vou colocar aqui para visualizar melhor. Eu vou usar só para ajudar no acabamento, para a gente pegar esse boleador para fazer uma pressão de um lado, tá? E com o dedo assim, ó, eu percebo o outro lado onde eu devo apertar. Certo? É óbvio que quando a gente aperta um lado, pressiona o outro. Então o buraquinho fica bonitinho assim, aí o outro lado já não tá perfeito. E vice-versa, né? Então a gente tem que procurar aqui um meio termo para poder ficar legal de um lado e do outro. Com esse puxador, mas o puxador você pode fazer, né? Usar sua criatividade e fazer como você quiser. Eu vou usar aqui uma tampinha de frasquinho, você pode usar qualquer outro material para você fazer o corte, tá? No meu caso aqui eu quero uma tampinha com esse formato, o puxador com esse formato redondinho, por isso eu estou usando aqui, ó, para direcionar o meu corte, como um molde. Eu só risquei primeiro para eu não cortar e tá errado, então eu vi que eu preciso mudar a posição mais um pouquinho, para a bolinha ficar no meio. Agora eu vi que tá no meio, certo? Só que antes disso, eu vou recortar aqui, porque a base dela eu quero reta, não quero redonda, tá? Então eu dou um corte aqui, tiro esse excesso. Eu espero que esteja vendo aqui na câmera de cima. E aí eu venho, ó, agora que eu já sei aonde que eu quero, eu vou fazer o meu recorte. Então, eu vou aqui, ó, lembrando que essa argila eu tirei do pacote agora, então ela tá bem mole, tá? Inclusive, ela tá grossa, essa argila. Eu poderia fazer um pouco mais fina, mas isso não impede que no acabamento eu diminua a espessura dela, tá? E aí retiro e fica essa parte aqui. Aí aqui agora, ó, eu dou o acabamento. Utilizo meus dedos, uma buchinha molhadinha e vou fazendo um acabamento que eu quero. Isso aqui, ó, que é o puxador, né?
para você retirar a tampa, você pode criar ele da forma que você quiser. Pode ser quadrado, como esse aqui que eu trouxe, para mostrar para vocês o modelo. Pode ser redondo, você pode fazer simplesmente só uma bolinha e colocar na tampinha da sua caixa. Como sempre, depende da sua criatividade, do design que você quer dessa peça, o resultado final. Então, você está livre para criar o que você quiser. O importante é você aprender a fazer a colagem correta, né? Que aí em todas as peças são iguais, para poder manter esse puxador aqui na tampa. Então, você tem que colar ele corretamente. Eu aqui estou fazendo um modelo, mas vocês podem fazer o modelo que vocês quiserem, achar mais bonito, achar mais adequado para o tamanho da sua caixa, tá bom? Aí, ó, só porque eu mexi muito, eu vou passar mais uma vez. E sabe o que eu vou fazer? Eu vou furar. Vou furar aqui com a ferramenta que me ajuda no corte, ó. Certo? Vou tirar essas sobras de argila que tá aqui. Ela veio pro lado de cá. Retirei. E aí eu posso de novo, molhando um pouquinho para deslizar melhor, passar de novo o boleador só para dar a forminha arredondada. Ó. E isso aqui também, né? É uma questão também de deixar o barro secar mais um pouquinho para você dar um acabamento melhor, tá? O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou colar, lembrando que eu vou pressionar isso aqui. Então, eu pressionando, eu vou forçar a minha placa. Então, nós temos que pensar que temos que colocar aqui alguma coisa para suportar, né? E, por exemplo, eu tenho essa buchinha aqui, tá? Eu posso colocar ela dentro. Aqui, ó. Ela não cabe certinho, mas ela vai ajudar, porque eu pressiono aqui, ó. Pressiono aqui e ela ajuda para dar o apoio, para a gente não forçar e ela empenar. Isso é muito importante. Medimos aqui, tá? A nossa tampa. Pegamos aqui o meio dessa tampa, marcamos, tanto de um lado, né, como do outro, para poder a gente colocar essa tampa o mais centralizado possível, certo? Então, ó, vamos fazer de novo a ranhura. Todo aquele processozinho, aqui a gente vai perder a textura, não tem jeito, que o puxador vai ficar em cima. Vou fazer a ranhura no tamanho e no formato do puxador. Vou fazer a ranhura aqui também, certo? Vamos utilizar a barbotina, tanto no puxador como na tampa. Apoia. Esse é o momento importante de ter um apoio embaixo, porque nós vamos pressionar um pouco. E se não tiver esse apoio, vai afundar a placa, tá? Então, isso é importante. Vamos pegar aqui de novo a nossa ferramenta e fazer essa união, ó. Tá vendo? Deixa eu virar assim para vocês verem, ó. Essa união é muito importante para essa peça, esse puxador não soltar, né? Quando tá secando ou na queima. Então, vamos unir direitinho. Você passa a ferramenta para ter certeza dessa união. E aqui nós ainda vamos utilizar, tá? O rolinho. Vamos fazer o rolinho e vamos colocar
em volta de todo o puxador, assim como a gente fez na tampa, no suporte para a tampa e na caixinha. Coloca o rolinho em volta de todo o puxador e fazemos da mesma forma. Pressionamos aqui e puxamos. Nós não vamos puxar muito, porque se a gente puxar muito, a gente vai tirando a textura aqui da tampa, né? Então, nós vamos fazer com firmeza, mas arrastando menos, tá? E assim, vamos dar o acabamento aqui, tirar esse excesso de argila que tá sobrando aqui, em todos os lados. Esse excesso é importante a gente tirar agora, pra gente não ficar forçando essa placa depois, né? Essa tampinha. Então, a gente tira o excesso para não espalhar na placa, na tampa, para não deformar aí a textura. Se não tivéssemos a textura, não teríamos essa preocupação. Mas quando a gente quer fazer uma peça texturizada, com essa técnica, a gente tem que se preocupar de tirar a menos textura possível, tá? Então, aqui, ó, nós vamos dando um acabamento com o pincel. O pincel ajuda muito nesses casos, lembrando de secar sempre, né? Eu molho, mas eu tiro o excesso da água para não ficar encharcando a peça. Fixamos o pegador, né? Aí você, ó, com um jeitinho, vai apertando, dando o formatinho que você quer, alisando, porque quando a gente manuseia, na hora que a gente está costurando, a gente acaba deformando um pouquinho, né? Vamos pegar aqui a nossa peça. Deixa eu limpar aqui. A buchinha tá bem sujinha já, né? Deixa eu limpar aqui para colocar a nossa peça. A caixinha. Vou tirar aqui. Vou colocar a tampinha. Viu que afundou? Então, eu vou ensinar um macetezinho importante. Até para ajudar na secagem da sua peça, tá? Para que elas sequem as paredes e não deformem. Pega jornal, amassa, coloca dentro da peça, que além de ajudar a secar as paredes retas, ajuda a secar mais rápido e dá esse apoio aqui para a tampa não descer, tá bom? Ó. E aí, mais uma vez, você confere. Vê como é que tá a posição da tampa, vê se você precisa fazer um acabamentozinho, né? Passa a buchinha para poder ajudar. Certo? E aqui, agora, você tem que deixar essa peça secar um pouco para você vir dar um acabamento melhor. Como toda peça de cerâmica, né? Quando fazemos, nós temos que esperar para dar um acabamento melhor, acertar aqui a bordinha e tal. Só que eu fiz uma outra pecinha antes, ela tá mais sequinha e eu vou trazê-la pra gente, para te mostrar como que nós fazemos o acabamento, tá? Que é essa pecinha aqui, ó. Nas mesmas dimensões, os mesmos tamanhos, o mesmo formato, a mesma textura. Sendo que eu fiz ela ontem, então ela tá uma peça mais seca, tá? O jornal tá aqui dentro, ajudando a secar. E o que a gente pode fazer aqui, que ela tá mais durinha, ó. Dá até pra ouvir o barulhinho, ó. Tá? Aqui a gente já pode manusear. A nossa alternativa aqui para o acabamento, se a gente quer fazer exatamente aqui essas paredes iguais, a gente pode
tirar uma distância aqui da textura, marcar, delimitar uma área e a gente consegue igualar. Por exemplo, aqui, se você quer marcar, vamos lá, a altura da sua placa é 8 centímetros, né? E você pode tirar aí 2 centímetros e deixar toda ela, em toda a lateral, e fazer esse acabamento. Ou, simplesmente, você pode pegar uma ferramentazinha assim, ó, coloca uma régua com cuidado, centraliza tudo, vê se está tudo centralizadinho, tá? E você vem aqui, ó, vou colocar aqui embaixo da câmera de cima, ó, e você só dá uma alinhada nessa borda. Isso assim, né? Se você gosta de fazer um bom acabamento, quer um acabamento, né, mais fino, mas há quem prefere ter um acabamento mais rústico também. Então, às vezes, só passando uma buchinha, a pessoa já está satisfeita com a peça dela. Percebe que eu dei uma, né, igualada aqui. Aí você vai fazendo em toda a lateral da sua peça, vai alinhando, você está tirando pouco, desbastando pouco, só a borda mesmo. Então você acaba que você não está tirando a sua textura, tá? Isso você faz em todos os lados. Só para você ter certeza, você igualar aí a tampa com a borda da caixa. Certo? Então, aqui a gente já tem igualado a tampa com a borda. Retiramos a tampa e podemos também fazer a mesma coisa aqui, tá? Vou virar o jornal aqui, que ele tá um pouquinho úmido. E podemos fazer aqui. Como ela tá mais sequinha, a gente pode posicionar assim, tá? Então, nós vamos colocar aqui, ó, nesse ângulo. E vamos só desbastar um pouquinho, só os ângulos, as laterais, né? Cada quina da caixinha, só para poder ter certeza de que tá mais retinho. É uma questão de estética mesmo. Segura com cuidado, tá, pessoal? Para não forçar as paredes da sua caixinha. E ó, vai passando. Não tira aqui em cima, porque a gente já tirou o que tinha que tirar, né? Então, a gente vai passando o desbastador aqui nas quininhas. Só para ficar mais perfeitinho as quinas da caixa. Isso são detalhes, tá? Detalhes que cada um tem uma forma de fazer, gosta de fazer ou não. Então, vai de cada um. Aí você pega a bucha. Nessa fase, a peça tá muito mais seca, então a bucha tem que ser bem sequinha mesmo, tá? Só para tirar as marcas da ferramenta que você passou ali, para não deixar as marcas e dar um acabamento mais arredondado aqui, né? Então, quando você faz a peça, você deixa ela descansar um pouquinho, deixa ela mais durinha nesse estágio aqui, que já tá mais seco, para você poder fazer o acabamento. A mesma coisa nós vamos fazer aqui, né? Faz um acabamentozinho aqui também, na borda. Só passa o desbastador, só para ficar mais ou menos a mesma altura. Passa a buchinha também. Aqui nós não podemos tirar nada do lado de fora, como sempre, por causa da textura, né?
Então é esse cuidadozinho que você tem que ter. E você tem a sua caixinha pronta, tá? Aqui, ó, eu dei o acabamento dentro dela, assim como eu dei na outra, que eu fiz aqui pra vocês. Então a gente só passa uma buchinha aqui também. Aqui no fundinho eu botei o jornal, então vocês observam, tá? Pra não forçar e nem ficar com essas marcas. Então você vai lá, dá uma conferida e, se necessário, você passa a buchinha igual eu passei agora. Finalizado sua peça, você coloca ou o seu carimbozinho ou a sua assinatura, como eu fiz nessa aqui, tá? Deixa eu mostrar aqui, ó. Vamos colocar a tampa, lembrando do jornal, tá? E temos aqui a nossa peça finalizada. Essa aqui eu fiz ontem. E essa aqui eu fiz hoje. Notem que o puxador dessa tá bem maior que essa. Então, é gosto, né? Vai aí do jeito que você achar melhor. Como eu falei, os formatos também podem mudar. Pessoal, agora o importante é deixar essa peça secar, para a gente poder fazer a nossa primeira queima. Oi pessoal, então essa era a dica de hoje, como construir uma caixinha de cerâmica com a técnica de placas de argila, decorando com textura, né? Vimos aí também a costura dessas placas, como fazer a costura perfeita, o acabamento. E eu espero que essas dicas tenham sido úteis para vocês aí. Se foi, coloque em prática. Aproveita, né? Se gostou, deixa um like, se inscreve no nosso canal, se ainda não se inscreveu, aí ativa os sininhos para as notificações de novos vídeos, tá bom? E até o próximo!